Oi, gente, hoje eu decidi trazer esse vídeo num formato bem diferente e também sobre um assunto bem diferente, que é Gilmore Girls. Há um tempo atrás eu fiz um TikTok falando sobre a série, muita gente concordou, muita gente discordou, muita gente me xingou, e eu decidi que quando eu terminasse de assistir a série, eu ia fazer um vídeo só sobre ela. E eu realmente gravei ontem um vídeo, deu 40 minutos no bruto, só que eu tava me enrolando muito durante o vídeo, e eu decidi não postar ele porque ficou bem confuso. Eu tentei abordar vários assuntos em um vídeo mais curto, e a verdade é que eu me bananei tanto no meu próprio cronograma de postagens que refletiu isso no vídeo. Então eu decidi trazer esse formato aqui e eu espero que vocês gostem. Eu não vou abordar aqui tudo que eu abordaria naquele vídeo, eu quero abordar a questão da relação mãe e filha que a Lorelai e a Rory têm. Muitas pessoas acham que essa é uma relação perfeita, mas eu discordo. Enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu só queria avisar que esse vídeo aqui vai ter bastante spoilers da série, e também que todas as fontes que eu usei vão estar aqui na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, Gilmore Girls é uma série onde a gente acompanha a Lorelai e a também Lorelai, que só que é a filha dela. Pra não ficar confuso, a personagem que é a filha chamada de Rory. A Lorelai, ela teve a Rory aos 16 anos e criou a filha sozinha, sem o apoio da família, já que ela fugiu deles porque eles eram pessoas bem complicadas de se conviver, bem tóxicas. E o pai da Rory também acabou não dando muito suporte. Quer dizer, quase nenhum suporte. Então a Lorelai, ela largou o colégio, começou a trabalhar e conquistou uma vida bem bacana para elas na cidade de Star Hollow, uma cidade bem pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo, sabe da vida de todo mundo. O ponto inicial da série é que a Rory, ela é aceita num colégio particular bem caro, só que a Lorelai não tem a grana ali para investir nesse colégio no momento. Então ela vai pedir para os pais dela para pagar a mensalidade do Chilton, que é esse colégio. Os pais dela aceitam pagar o colégio da neta com a condição de que todas as sextas-feiras as duas vão ter que jantar com eles. E sem desculpas. Então a gente começa a ver um amadurecimento dos personagens e a relação da Lorelai e da Rory melhorando com a Emily e o Richard, que são os pais da Lorelai. Não é uma série de suspense, então tem grandes plot twists. Inclusive, meu namorado às vezes assistia alguns episódios soltos enquanto estava assistindo e ele consegue acompanhar. É uma série sobre o amadurecimento tanto da Rory quanto da Lorelai. Mas eu tenho minhas críticas em relação a isso. Porque parece que nenhuma das duas realmente amadurece e realmente tem uma evolução no final da série. Contando as 7 temporadas principais e o revival que fizeram em 2016. Mas eu vou focar aqui na relação mãe e filha que elas têm e o como eu acho isso problemático. Mas antes de tudo, eu tenho que recapitular como que foi a criação que a Emily deu pra Lorelai. E eu foco aqui mais na criação da Emily e não tanto na do Richard, porque o Richard, ele era tipo um pai que estava sempre trabalhando, sempre viajando, então a Emily que foi mais essa presença constante na criação da Lorelai. A Emily foi uma mãe bem conservadora, bem rígida, e ela é o tipo de pessoa que a gente percebe que se não for do jeito dela, ela acha que tá errado. Ela sempre acha que o jeito dela é mais correto, e isso se espelha muito na criação da Lorelai. Não se tem tantas cenas de flashback nessa série mostrando como que foi a criação da Lorelai mesmo, tipo, ali no dia a dia, mas a gente percebe pelos comentários que são feitos que a Emily foi mais uma educadora do que uma mãe. Quando elas começam a se reaproximar com o passar dos anos, a gente percebe que a Emily tenta convencer todo mundo a fazer as coisas do jeito dela, inclusive a Lorelai, e como a Lorelai deveria educar a Rory. E quando a Lorelai engravida do namorado dela ali, com 15, 16 anos, a gente percebe que ela quer ter uma relação completamente diferente com a filha dela do que a que ela teve com a mãe dela. Inclusive, a Lorelai até mesmo diz um episódio da terceira temporada pra Emily, e eu posso estar falando temporada errada, porque como eu vi tudo grudado um episódio no outro, as temporadas ficam bem bagunçadas na minha cabeça, de que ela e a Rory são primeiro amigas e depois mãe e filha. Isso porque ela cultivou o relacionamento que ela tinha com a Rory totalmente o oposto que ela tinha com a mãe dela. Só que esse relacionamento também teve falhas e a gente percebe isso com o passar dos anos e no momento que a Rory começa a ser muito odiada pelo Fandom, que é só uma consequência. Em alguns pontos da série, eu tinha pena da Lorelai pelas atitudes que a Rory tinha com ela, mas eu percebi que na verdade isso era consequência da criação dela e que a Lorelai acabou meio que colhendo o que ela plantou. Claro que isso não é uma desculpa pra Rory ter sido insuportável daquele jeito que ela era, até mesmo com a Lorelai, mas isso acontece na vida real, eu já vi acontecer e provavelmente tu que tá assistindo também já viu. O relacionamento da Lorelai com a Rory em muitos momentos me lembra o relacionamento da Bella de Crepúsculo com a mãe dela. Tem cenas em que a Lorelai, ela tá sendo super irresponsável, super imatura, e a Rory parece que é a mãe da mãe dela.
Eu consigo entender de onde vem essa imaturidade da Lorelai em alguns momentos. Ela foi uma pessoa que engravidou cedo e ela precisou amadurecer muito cedo. E é super compreensível que em alguns momentos ela seja imatura, porque ela tá meio que retomando aquilo que ela perdeu, tipo, meio que tendo uma regressão. Não sei se eu usei o termo certo. Mas por ter uma amizade tão forte com a Rory e, enfim, ver ela primeiro como amiga, depois como filha, ela acaba incluindo a própria filha dela em algum desses momentos. Na segunda temporada, a Lorelai, ela tá noiva do professor da Rory, que eu já acho que foi total um erro esse relacionamento deles. E ela percebe um dia antes do casamento que ela não tá realmente apaixonada por ele. E ao invés dela conversar com ele pra cancelarem o casamento e terminarem o relacionamento deles, ela simplesmente foge do noivado e bota a Rory junto nisso. A gente percebe que a Rory, ela fica super confusa nesse momento. A Lorelai acorda ela de madrugada pra elas viajarem e ela fica tentando entender pra onde que elas vão, tipo, o motivo daquilo de verdade. E a Lorelai explica, com todo respeito, eu vou dar essa palavra, mas ela explica meio que uma crise ali, o que tá acontecendo. E durante a viagem também a gente percebe que a Rory, ela tá super preocupada pra onde é que elas estão indo, tá tentando ver o mapa, e a Lorelai não tá nem aí. Essa atitude, ela já é imatura pra uma pessoa de 20 e poucos anos, de tu abandonar um casamento e sair viajando por aí e meter mais alguém nisso. Mas quando tu é uma personagem de 30 e poucos anos, com uma filha, e tu mexe tua filha nisso tudo, eu acho que é só pior ainda. A Lorelai, ela não tem maturidade nenhuma pra lidar com os relacionamentos. Quando tem algum problema, isso aconteceu 3 vezes na série, que eu contei, se aconteceu outras vezes, eu esqueci. Ela foge da situação, ela não para pra conversar com a pessoa. E se ela para pra conversar, ela acaba tendo, tipo, uma crise ali e depois foge. E o ponto é que a Lorelai, ela tem outros amigos. Só que ela sempre acaba metendo a Rory nessas confusões. E deve ter sido muito confuso pra ela naquele momento. Em outros, ter que lidar com todos esses sentimentos da tua mãe, sendo que nem mesmo tu é uma pessoa madura o suficiente pra entender esses sentimentos em ti. Outro ponto também é que a Lorelai ela acaba se metendo nos relacionamentos que a Rory tem com os namorados. Eu comecei a já pegar um rancinho da Rory na primeira temporada, então sim, foi muito cedo. Foi quando ela e o Jim terminaram pela primeira vez e a Rory não conta pra ninguém o que aconteceu e qual que foi o motivo do término. Toda a cidade começa a ser muito babaca com o Jim porque pensam que ele fez algo pra machucar ela, sendo que eles terminaram porque ele falou que amava ela e ela não falou de volta, meio que se embananou na hora. Foi bem vergonhosa essa cena. Inclusive, a Lorelai, ela só fica sabendo qual que é o motivo do término quando ela vai confrontar o Jim sobre o motivo. Quando a Rory também ela começa a namorar o Jazz, em vários momentos a Lorelai ela acaba se metendo. Eu entendo a preocupação dela, porque o Jazz ele é dito como esse personagem problemático. Mas essa coisa dela ficar se metendo no relacionamento e tirar satisfação com os caras, eu vejo muito a atitude de amigas e não de mãe e filha. Eu acho que uma mãe, quando vê uma atitude errada no relacionamento da filha, ela tem que conversar com a filha sobre isso. E a filha decidir o que ela vai fazer em relação àquilo. Claro, num relacionamento que tem seus problemas, mas não é, tipo, sei lá, abusivo, tipo, com agressão. Não é isso que eu tô falando. As atitudes que o Jess tinha com a Rory, elas eram, sim, tóxicas, mas era algo que a Lorelai deveria conversar com a Rory sobre. E a Rory pensar e absorver tudo aquilo, ao invés dela ficar se metendo no relacionamento. Parecia que a Lorelai, ela era um terceiro elemento do relacionamento. Outra coisa em relação à questão da Rory é que ela foi o tempo todo tratada como sendo uma pessoa especial por, sei lá, fazer a lição de casa e ler livros. A Lorelai botava a Rory num pedestal gigantesco e ficava babando o ovo dela, assim como a cidade inteira. Tem esse episódio bem no início da série que a Rory, ela acorda atrasada pro colégio, então ela chega, obviamente, atrasada lá e ela perdeu uma prova. E a Lorelai vai tirar satisfação com o diretor do porquê eles não deixaram a Rory entrar e fazer a prova. Falando coisas como, nós nos esforçamos muito, nós estudamos muito, ficamos a noite inteira acordada, como se ela também fosse fazer a prova e as duas fossem uma pessoa só. Além do mais, ele estava tratando a Rory como ele tratava qualquer outra estudante. Não é só porque ela era a Rory que ela poderia chegar atrasada para uma prova e não sofrer nenhuma penalidade. E a Lorelai achar que isso pode acontecer é totalmente fora da curva. Isso se espelha muito quando a Rory vai pra faculdade, que ela percebe que ela não é tão especial assim como todo mundo vivia falando pra ela. O declínio dela tá totalmente ligado a isso. Ela percebe que ela não merece um tratamento especial só por ser a Rory Gilmore. Ela, na verdade, é igual todo mundo que tá ali. E também se acumula com o fato de que chega esse ponto da faculdade que nós percebemos que a Rory não tem muito uma personalidade. E porque ela não tem.
Então ela começa a ter algumas atitudes que a gente imagina um adolescente tendo, mas não uma pessoa adulta numa faculdade. Como ela brigar com o cara porque ela quer sentar num espaço específico da árvore que ele tava e não queria ceder. O declínio da Rory, ele tá muito ligado à criação dela. Eu sempre vejo as pessoas xingando ela, mas nunca vejo as pessoas também atribuindo um pouco da culpa à Lorelai. Eu entendo que a Lorelai, ela abdicou de muitas coisas na vida pra dar a melhor criação que ela podia pra Rory. Mas essa criação também teve seus defeitos. E ela também errou muito, assim como a mãe dela também errou muito. Eu sei que esse é um tópico sensível, porque a Lorelai, ela é a queridinha de muitas pessoas, mas não podemos deixar a verdade de canto. Enfim, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, porque eu tô achando bem divertido de gravar o áudio. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!